Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Você Licitante. Essa é a nossa segunda temporada, tá? 2023, e temos um convidado hoje que é advogado, que vai trazer muita coisa diferente, principalmente no direito administrativo. Para você que já nos segue, clique em curtir. Para você que não segue ainda, clique em curtir, se inscreva no canal. Tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso canal também no Instagram. Nos acompanhe nas redes sociais e, claro, compartilhe com seu amigo para saber que o nosso conteúdo também é relevante para você. Meu nome é Cleber Dorício, sou professor especialista em licitações e contratos e ajudo você, que é advogado, empresário, a buscar algo em licitações públicas. E hoje nós temos o nosso convidado, que é o Dr. Pedro Henrique Brankenflores. Depois você me corrige, tá? Se eu falei certo ou não, acho que é alemão, né? Alemão. E ele é advogado, tá? Especialista também em direito administrativo. Ele já tem formação, já tem mestrado em direito constitucional e administrativo. Ele é procurador-geral hoje do município, então de um município até relativamente grande. Então tem muita coisa, muita bucha aí. Comanda uma equipe de advogados, né? Parceiros ali dentro da procuradoria de mais de 10, então tem muita experiência. Não se engane, é um rostinho novo, mas não, é novo pra caramba. O rapaz é novo. A cara de acabado, mas tudo... Pegou estrada de chão, mas... Então ele tem muita experiência, principalmente com direito administrativo. Foi professor em faculdades, então ele tem especialização também na área. E hoje o nosso foco é falar um pouco sobre direito administrativo, compliance, falar um pouco sobre as decisões, um pouco de prática, o que isso pode interferir em licitação, o que o compliance pode também ajudar em licitação, para você que é advogado, quer iniciar também uma carreira, seja ela pública, seja ela privada, só para você entender o diagnóstico mais geral. Dr. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que a tarefa de procurador, às vezes, ela começa de manhã, tarde e às vezes se estende muito à noite. Às vezes finais de semana. Para quem acha que a advocacia pública é fácil, não é. Eu digo, é uma escola da vida, você aprende muito, mas também é muito trabalhosa. Então, eu agradeço por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a gente conversar aí de uma coisa que tenho certeza que gosta, né? Já tenho mestrado na área, então seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kleber. É um prazer enorme estar aqui. A dinâmica do podcast é algo que... Como eu te falei, assim, eu acho que é muito interessante, permite que a gente converse de uma forma informal, mais tranquila. E não tem nem o que dizer, né? Porque é um tema, os temas, assim, só o fato de poder vir aqui para falar sobre administração pública, sobre como funciona, enfim, é algo que eu gosto muito, né? Agradeço, então, bastante. Já que você falou que era para corrigir, pronuncia Brunken. Brunken. Você veja só, parece até um nome de cerveja. Exatamente. Mas de fato, né? Sobrenome alemão, bonitinho. Acho que isso também vem daí do fato que a gente gosta. Não parece cerveja, mas pelo menos o procurador gosta bastante de cerveja, né? A família também. É água, então, tá, pessoal? Mas agradeço de fato mais aí uma vez por estar aqui. Gostei muito do convite. Que bom. Então, assim, eu vou começar a iniciar pelo mestrado, tá? Você optou por uma área que poucos seguem, que é a parte de direito público, que é uma área que realmente é bem nichada, né? Eu sempre falo com os jovens advogados que o importante é nichar, e você nichou bem. É uma área complexa, sim, porque você, além de ampliar muito, você tem também uma, vamos dizer assim, uma rusga da sociedade, principalmente com o setor público, né? Você tem que, além de fazer a parte jurídica, às vezes tem o controle do que a sociedade espera da advocacia. E, claro, tem muitos que confundem a advocacia municipal com a advocacia, com defensoria pública. Então, não uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente brinca, mas quem está lá na prefeitura é como se fosse um controle interno, né? Não é controle interno, porque a gente sabe que tem cargos específicos para isso, mas ajuda a deliberar bastante. Hoje, como que você vê a administração pública para a sociedade? Eu vejo, assim, a administração pública, na verdade, ela é uma responsável, né, se a gente colocar, assim,
de uma forma, qual é a principal função da administração pública, né? Garantir o interesse público, garantir o interesse social, garantir que minimamente aquelas necessidades mais básicas de toda a sociedade sejam prestadas, né? O que eu identifico hoje para a administração pública, talvez, é que, além dela ter esta obrigação, não raras vezes a gente percebe que se espera mais do que a administração pública de fato pode entregar. E mais do que de fato ela pode entregar porque a gente vive num mundo, né, de necessidades e possibilidades e nem sempre tudo que é necessário é possível de ser realizado. Então eu acho engraçado isso, porque daí ao mesmo tempo a gente tem uma análise que muita gente vê que a administração pública seria um peso, não precisaria existir, que ela interfere demais, como eu vejo que tem um outro lado completamente diferente, que é aquele, não, a administração pública deve existir e interfere de menos, eu preciso de mais administração, eu quero que a administração pública realize mais os meus direitos ou efetive mais determinadas situações. Então eu vejo que tem uma dualidade aí que é bastante interessante. Até porque quando você fala em estado mínimo e máximo, quando você quer alguma coisa, você quer ele máximo. Quando você quer ele fora da tua vida, você quer ele mínimo. E Exato. assim, de fato, as pessoas não sabem o que é estado mínimo. Ah, não, eu quero estado mínimo. Parece que isso ficou algo bonito. E fica tão feio, às vezes repetitivo. Se você olha no Congresso, tem deputados e defendem isso. Ah, não pode ter interferência. Tá, não pode ter interferência. Mas daí quando tem, por exemplo, um aumento de gasolina, um aumento de alguma coisa, não, tem que o Estado agir. É um contrassenso, parece uma coisa que é um contraditório, assim, né? É um completo, na verdade é exatamente isso, é um completo contrassenso. Porque o que você colocou é perfeito, assim. Eu quero que o Estado interfira o mínimo possível, mas eu quero que ele me ofereça a melhor saúde que ele possa oferecer. Eu quero pagar o mínimo de imposto possível, mas eu quero ter a melhor estrada possível, né? Eu quero ter a melhor educação pública possível. Então, na verdade, entra exatamente naquela que eu espero, não raras vezes, que o Estado preste tudo, mas eu não quero dar nenhuma contraprestação. E o Estado mínimo, na verdade, quando você pega os modelos mesmo, anteriores, enfim, a pregação do Estado mínimo, liberalismo econômico, enfim, você vê que é muito difícil ele se concretizar de fato, né? Aquele liberalismo econômico radical, do Adam Smith, enfim, na verdade, a gente vê que a maioria dos estados que tentou implementar aquilo acabou fadando ao fracasso em algum momento, né? Assim, deixa eu só te fazer. Se você for pensar no Brasil, a extensão territorial que é o país, é a mesma coisa que você deixar a carta branca para as empresas tomarem conta, né, a população tomar conta de um lugar que você necessariamente precisa do Estado, porque falta tudo. Se você tem as empresas querendo, claro, eu digo que a empresa é essencial, a força motriz do país gira em torno dela, mas eu não vejo pro nosso país isso dando certo, Estado mínimo. Porque assim, a gente precisa do Estado atuante. E assim, quando a gente fala, talvez, Estado mínimo, talvez alguma coisa, talvez o Estado não precisasse agir, mas a maioria precisa. Concordo completamente. Eu tenho aqui, na verdade, algo até relativamente polêmico que eu vou colocar aqui. É uma discussão que ela deu uma diminuída, mas sempre teve uma discussão muito grande do privatização dos Correios. Sempre teve. Pra mim, Correio é um serviço essencial. Mas eu pego uma empresa tal que vai entregar o meu produto e tal, mas eu não tô falando que você não pode ter as outras empresas. Tem. Mas, vamos privatizar tudo? Vamos privatizar. E essa empresa vai topar entregar um cartão postal numa comunidade ribeirinha lá da Amazônia? Como é que essa comunidade que não tem internet, não tem nada, que às vezes a única forma de comunicação é o correio, vai? Então, porque o Estado é mínimo, eu não preciso de correio porque a iniciativa privada faz isso. Mas até que ponto a iniciativa privada alcança alguns nichos, né? Então, essas são exatamente isso que você coloca. São algumas coisas que o Estado, pelo menos no modelo brasileiro, enfim, falta muito pra gente se desenvolver para poder deixar de ter um modelo de Estado mais próximo do mínimo. Você veja só, como a gente vê essa discussão, fica todo mundo acalorado, né? A gente teve agora também, ano passado, discussão sobre voto impresso. Eu também não quero entrar muito no dilema. Você acha que vai ter um limite ponderável um dia?
Eu não vejo no nosso país isso, porque, como te falei, é uma extensão territorial gigante. É diferente de você falar, por exemplo, vou pegar Santa Catarina, eu não vou falar, vou transformar um país, porque é besteira isso. E é besteira mesmo, né? Essa é uma opinião minha. Porque é uma extensão territorial muito gigante, são realidades muito distintas. Tem como um dia a gente conseguir algo ponderável? Porque assim, entra governo, sai governo. Coloca a estatização, desestatiza. E a gente vê mundo afora, pelo menos no velho mundo, França, em alguns lugares, Itália, todo mundo já correndo ao inverso. Tem um modelo certo ou errado? Não tem, né? Não existe. Na verdade, cada modelo vai depender do local em que você se encontra. Você vai pegar, por exemplo, os países nórdicos e assim por diante. Eles lá, 55%, 60% de taxação, de imposto, enfim, mas eles têm algo que é a melhor qualidade de vida do mundo, né? Eu quero ir no hospital com uma ressonância magnética, eu vou e faço no mesmo dia, 2, 3 dias depois. Mas mesmo que eu tente adotar um modelo desse no Brasil, não se sustenta. Não tem como comparar uma Noruega, uma Dinamarca, que é como um velho mundo, um país pequenininho e assim por diante, com a extensão territorial do Brasil. Você, licitante, continue acompanhando este podcast. Aqui você verá as melhores oportunidades de se ter um negócio lucrativo vendendo para o governo. É muito difícil e é por isso que eu acho que a ponderação ela vai existir em determinado momento. Eu acho que realmente tem alguns pontos que o Estado, a administração pública, interfere mais do que deveria. E talvez isso são coisas que tenham que ser trabalhadas de fato para que o Estado esteja menos presente em algumas questões, mas que o Estado sempre vai, pelo menos no Brasil, enfim, necessariamente vai fazer parte de pautas executórias, principalmente na seara, né, dos direitos fundamentais que a gente coloca e dos direitos fundamentais sociais, sempre que envolver saúde, educação, transporte, né, todas essas outras questões, eu acho que invariavelmente o Estado não só irá, como deve estar presente, porque a gente inclusive tem a Constituição de 88 que obriga isso, tá lá, é muito claro. E é interessante como a gente vê um pouco o Estado passando, quando não é pelo menos atividade de fim, né? Vamos pegar uma situação, por exemplo, a concessão de rodovias. Algumas situações, eu digo assim, você passa pelo menos para o particular fazer aquela gestão por enquanto, você não vende, você não dá, você tem uma parceria com o Estado e privado, e eu acho que isso é um modelo que talvez funcione em algumas situações. Sim. Eu sei que é difícil você implementar em escalas, por exemplo, eu tenho problemas com a parte ambiental. Tudo demora. Infelizmente, hoje a gente sabe que o poder público às vezes demora e não consegue dar agilidade. Porque falta pessoal. Ou você coloca efetiva mais pessoal, ou você estrutura talvez um processo administrativo diferente para ser mais fácil. Talvez seria isso, né? Exatamente, eu acho que você coloca, o simples fato de colocar mais pessoal não resolve o problema, porque é como você bem colocou, o poder público ele tem uma fama de ser moroso, ele tem uma fama de ser burocrático no sentido ruim da burocracia, né? E é exatamente isso, ele é moroso, ele é burocrático, porque eu tenho regras que acabam engessando esse sistema. Eu tenho que seguir inúmeras regras que são importantes, né? Não estou dizendo aqui que não são, porque o são, mas que acabam dificultando muito a prestação de serviços que se tornam incomparáveis quando você vai colocar na iniciativa privada, né? Simples fato de eu precisar comprar uma caneca no público. No privado é muito simples, eu preciso de uma caneca agora, eu vou aqui na loja do lado, compro, pago. Tudo passa por um processo, né? As pessoas que veem, né, uma prefeitura que tá fazendo serviço, tudo demora, tem que fazer, porque tudo depende de um processo. Você não faz uma aquisição simples e pura, vou lá comprar. Claro que agora a gente sabe que vai mudar algumas regrinhas, algumas situações vão ser facilitadas, não facilitadas, e assim as pessoas têm a velha impressão, vai se facilitar para fazer coisa errada. Não é isso. Porque hoje você tenta melhorar o processo, porque é justamente essa reclamação da população em geral. Exatamente. E assim, é tentativa e erro. Não se sabe ainda se vai dar tudo certo. Mas já se tem um modelo de 20 anos para trás, que agora surge um novo, melhorado, né? Porque vieram decisões e isso foi, vamos dizer, né, vai se tendo várias decisões e depois tem que realmente normatizar isso. E essa pergunta agora para você. Racionalidade nas decisões administrativas. Porque assim, a gente passa, por exemplo, uma lei de licitação,
praticamente 30 anos ali, muda, a gente vai ter agora um novo texto normativo que advém de várias outras decisões que, né, vão fazendo precedentes e às vezes acontece. Você acha que a gente consegue ter racionalidade em decisões para qualquer matéria, não só em licitação, com tanto engessamento? Porque assim, eu preciso ter racionalidade, mas como eu faço quando eu estou engessado? A pergunta se eu acho que não só temos como devemos ter racionalidade nas decisões. Mas o fato, né, é que esse engessamento da administração pública não permite, às vezes, que eu tenha a maior racionalidade possível, né? Que eu tome aquela melhor decisão possível naquele momento, né? Aqui uma outra crítica que as pessoas geralmente entendem de uma forma um tanto quanto equivocada, e vou entrar numa seara que aqui é uma seara que eu fico desconfortável, porque eu tô com um grande especialista em licitações aqui, que aí me dera, né, comparar, mas a Lei 866, né? A Lei de Licitações, quando veio, foi um passo extremamente importante, né, para a administração pública, para a sociedade como um todo, para o Estado como um todo. E aqui vem só, né, um adendo, assim, é lógico que a administração pública ela precisa ter essas regras, precisa ser engessada em determinado momento, porque eu não estou diferente do privado, não é o meu dinheiro, não é a minha vontade, é o dinheiro da população, é a vontade da população que eu tenho que levar em conta, né. Mas a Lei 8666, ela perdeu a sua função há muito tempo. Ela, na minha opinião, ela se tornou algo obsoleto e que, na verdade, mais trava a administração com aqueles procedimentos que ela impõe ali, com aquelas regrinhas que ela impõe ali, do que outra coisa. E aí que volta que, às vezes, ela não me deixa tomar uma decisão racional. Eu sei que essa caneca aqui custa R$15, ela é uma caneca que vai me durar 2 anos. Eu fiz um processo licitatório que eu quero uma caneca. E eu sei, essa caneca aqui é R$15, é da empresa A e ela vai me durar 2 anos. Mas vem um outro cara e me oferece uma caneca que eu sei que vai durar 6 meses e que ela custa R$13. E eu, na hora mesmo, sabendo disso, a lei não me permitia falar, não, mas eu quero a de 15 porque vai durar lá na frente. Eu tenho que tomar essa decisão racional agora, porque enquanto essa daqui 6 meses eu vou ter que tá fazendo de novo. A outra não, daqui eu vou ter por 2 anos, então gera uma economia futura, eu gero. Né? Então são coisas que eu acho que a nova lei, em determinado aspecto, vai melhorar bastante isso também. Ela vai, pelo menos, possibilitar você acelerar alguns processos, né? E ela cria bastante braço direito, vamos dizer assim, procedimentos auxiliares que você pode, por exemplo, utilizar para... Não que isso já não pudesse se fazer, por exemplo, vou fazer uma avaliação de que tipo de produto. O que, às vezes, na prática pode acontecer é que a gente vai chegar no processo e precisa de uma caneca daqui a um mês. Exatamente. Eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer para descrever ela de forma correta, sabe? Eu vi para obras públicas, pelo menos algumas coisas tendem a melhorar, principalmente para focar em empresas melhores. E até mesmo você conseguir uma empresa que foque uma prestação de serviço daqui a 5 até 10 anos para fazer manutenção daquela obra. Porque a gente sabe que lança uma licitação, aí ganha alguma empresa, vem aquele pedido. É inexequível a obra. O concorrente vem e fala, não tem como fazer isso. E você sabe que às vezes não tem como fazer mesmo. E a empresa vem e demonstra, com nota fiscal, com qualquer coisa, que pode. E depois você dá tudo na trave. Então é muito complicado porque a gente falta um pouco de mecanismo. Não sei ainda se vai resolver todos os problemas. É só a prática que vai mostrar pra gente, mas que a gente tá no caminho, tá. Você mencionou, né, essa questão de racionalidade das decisões, mas o que fazer quando a gente sabe que o caminho adequado é outro, o melhor é outro, e você não tem uma norma? Porque assim, a administração esbarra sempre, eu preciso de norma. O direito administrativo ele mudou muito com o passar dos tempos, assim, né? Tem até a gente pega grandes autores, né, que são talvez os maiores nomes do direito administrativo brasileiro, Celso Antônio Bandeira de Mello, Marçal de Assis Filho e assim por diante. E todos eles vão pautar que a administração pública está vinculada no princípio da legalidade, e o princípio da legalidade aí se divide entre aquela legalidade estrita e assim por diante, que é aquela eu só posso fazer o que está na lei, ou algo que vem do direito, né, da evolução do direito propriamente dita, que eu possa ter um espaço para uma interpretação um pouco maior
daquele comando legal que ali eu tenho, né? Isso tem um professor do Rio de Janeiro, que chama Gustavo Bienenboim, que fala que eu não falo mais em princípio da legalidade, mas sim em princípio da juridicidade, né? Eu tenho que levar em consideração, além da lei, os princípios e entender o que o legislador está falando sobre aquilo. E eu acho que isso o caminho vai ser mais ou menos por aí, entender que não raras vezes a lei não quer, a lei tá te dizendo aquilo, mas ela tá te dando um espaço dentro, né, da legalidade, dentro daquela moldura que existe para essa interpretação, para você tentar achar a melhor racionalidade, a melhor decisão possível dentro daquele caso concreto, né? Quando a gente fala em tomada de decisões, principalmente no âmbito judicial, isso é muito mais... O juiz já tem uma segurança muito maior, e a gente vê nas decisões judiciais que o juiz tem uma liberdade para interpretar aquela lei, para tentar tomar o que a gente espera, pelo menos, ou que na cabeça dele é a melhor decisão possível, né? Mas, por um lado, a gente tem que também levar em consideração que o juiz não vai sofrer um processo. Exato. Não tem no cangote o Tribunal de Contas e não tem o Ministério Público. E aí é isso que eu ia te dizer. Por que isso talvez não funcione na administração pública? Porque na administração pública, uma decisão que eu tome de uma forma que o Ministério Público não concorde, que o Tribunal de Contas não concorde, eu vou ser penalizado por isso. E aí acaba que a gente fica refém desse engessamento que você coloca, porque a todo tempo você, enquanto gestor público, tá com medo de ser responsabilizado. E assim, é interessante você mencionar esse fato, porque a gente comentava antes, não importa se você faça tudo certo, geralmente você vai fazer tudo certo. Pode ter lá 10 denúncias anônimas e o prefeito sai do cargo e tem que responder aquela nhaca. Quem paga a conta para ele responder, para depois chegar lá no final e falar, não, realmente não tinha nada aqui. Exatamente. E acontece bastante. A gente pega aqui, às vezes são algumas denúncias que podem ter um mínimo, talvez, de fundamento, mas que o mínimo também de instrução demonstram que aquilo não era aquilo mesmo. E o grande problema é que, assim, quando a gente fala em administração pública, em gestão pública, a gente não pode esquecer que ela está diretamente correlacionada com política. Sim. E dentro da política existe algo que eu acho assim, a política é essencial, a política é muito boa, a política é uma coisa que eu adoro, mas a gente tem que diferenciar da politicagem, que é aquela denúncia anônima que faz só para afetar o prefeito pessoalmente, que é aquela situação, e é exatamente isso, aí o prefeito sai do cargo e ele fica respondendo e pagando uma conta sozinho que não é dele. E o problema, assim, quando eu falo conta, para nós advogados, óbvio que a gente cobra, mas no final das contas você também, olhando aquele teu cliente, olhando aquela pessoa, sabe, responder aquilo que não precisaria responder só para dizer aquilo que, em tese, já está dito, mas você tem que ir lá gastar dinheiro e fazer. Eu acho uma pena isso. Tirando que a gente movimenta toda a máquina do Estado que poderia estar preocupada em outras coisas muito mais importantes para isso. Então, no fim das contas, também é o dinheiro da população que está indo lá, porque... A gente falou um pouco de decisão. E a questão de precedente administrativo. Existe a possibilidade de um dia a gente ter um precedente administrativo? Porque o judicial a gente sabe que tem, mas, cara, é uma bagunça. Você está no podcast Você Licitante. As maiores sacadas do mercado de licitações estão aqui. São na verdade, assim, né? Eu até ouso dizer que no Brasil, de fato, o que a gente tem de mais próximo a um precedente judicial é as súmulas vinculantes, né? Que não se comparam em nada com a estrutura de precedentes do modelo norte-americano, de alguns modelos de alguns países europeus e assim por diante. Então a gente vai ter que criar algo que seja um precedente à brasileira, por assim dizer, né? Mas eu acho que é possível, sim, e que nós vamos ter, até porque eu já tenho algumas indicações que talvez o Tribunal de Contas comece a sinalizar nesse sentido. O CARF tem se manifestado mais ou menos nesse sentido também. E o CAD foi um dos primeiros que instruiu e começou a nomear, de fato, como precedentes administrativos e tem seguido, assim, né, o CAD, algumas das decisões importantes que têm sido mantidas nesse modelo. Eu acho que quanto mais a gente vai aumentando o grau de competência, seja pegando... Vamos pegar aí um município que você pega que os órgãos são muito próximos, então você pega uma procuradoria, né, como é o caso da que eu estou ali, em que você pega todos os temas sobre todas as secretarias, sobre todas as coisas, é muito mais difícil.
Mas eu acho que é possível e é tudo uma questão cultural. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, mas acho que se a gente começar a implementar essa cultura de aplicação de decisões judiciais racionais e que devam seguir uma linha, né, de argumentação e uma linha de decisão de fato, é possível que a gente chegue e implemente isso. Eu vejo assim, quando eu comento um pouco sobre essa questão de precedente administrativo, a dificuldade para gente que lida com licitação de você conseguir ter uma noção do Brasil todo da parte do Tribunal de Contas. Cada município faz de um jeito diferente. Você atua no Tribunal de Contas, é diferente. Você atua no Tribunal de Contas da União, é diferente. E, em tese, poderia, pelo menos, a mesma legislação, né? Pelo menos a federal de licitação, você poderia ter algo um pouquinho mais alinhado, né? Exatamente. E tem muita disparidade. Você me mencionou também agora, eu vou puxar o outro gancho. Mencionou várias secretarias, educação, a parte de saúde. A função administrativa, a gente consegue ter plenitude, tá? Por exemplo, para chegar, falar assim, olha, realmente eu consegui atingir a função administrativa daquele departamento. Eu consigo ter essa plenitude? Não, porque sempre que eu estiver próximo de atingir a minha função, a minha necessidade aumenta. Então eu acho que eu sempre vou colocar um determinado marco e esse marco vai sempre andando para frente a partir do momento que eu vou realizando a situação. Eu não, acho que nunca vou conseguir chegar ao êxito completo, porque esse êxito completo não existe. Eu sempre vou fixar novas pretensões. E também no nosso modelo democrático, né? Cada um vai trazendo e vai tentando configurar aquele modelo, dando, né, a sua cara e para uma atividade, né, chegar àquela atividade fim, princípio, né? Exatamente. Eu vejo para licitação, eu brinco, por exemplo, a capacitação de empresários poderia ajudar na função administrativa para aquele fim, porque são vários fins dentro de uma administração. Com certeza, com certeza. A gente tem que entender que quanto mais técnico a gente consegue ficar, melhor tanto a gente presta o serviço, quanto a gente oferece aquele serviço ou atende aquela demanda. Se pensar numa ideia da capacitação de empresários, de existir essa consultoria, esse apoio para que se chegue lá e profissionalize de fato aquele tipo de contratação, aquele tipo de participação numa licitação, enfim, só tem a agregar. E eu acho que é um passo não só importante como necessário, né? Com toda certeza. A advocacia pública e a advocacia privada. Sei que já atuou nós dois. Muita diferença? Muita diferença. Bom, você sabe bem também. Eu diria que assim, vai voltar um pouco do que a gente conversou, assim, quando a gente tá na advocacia privada, eu fiquei muito tempo numa advocacia privada com um cunho muito do corporativismo, do corporativo. Não existe esse engessamento, né? Sim ou não na hora, você decide agora, você compra, você vende, você negocia, você contrata, você demite, você... É tudo muito dinâmico e volta para aquela... uma expressão que eu não gosto muito, mas está sempre tudo vinculado com aquilo, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, isso é algo que eu consegui perceber, assim, quando você vem para o público, né? Eu saí do privado e caí no público, assim, sem muito tempo, inclusive, de aclimatação, porque numa semana eu estava no privado, na outra semana eu já estava no público. Então, no início, você quer fazer muitas coisas, você percebe, não, mas espera aí, aqui no público eu tenho que fazer com calma, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer assim, porque as coisas funcionam de forma, né, diferente, assim. A advocacia privada é uma advocacia que eu vejo que é muito mais dinâmica, enfim, né, mas a pública tem, talvez, algo que é uma das coisas que eu mais gosto da advocacia pública, que é você estar trabalhando com interesses sociais, com interesses econômicos de uma forma mais ampla, né? De uma forma social e econômica. Eu costumo dizer que quem já teve a oportunidade de advogar para órgão público, você está ali dentro de uma prefeitura, do estado, você realmente vive talvez o que é o Estado Democrático de Direito. Exato. Seja na plenitude, porque assim, as matérias são muito mais complexas. Você vê, depois que sair do meu cargo, por opção, você foca de volta no privado. Algumas matérias o cara não consegue mais atuar porque não tem aquele encanto.
porque falta complexidade, né? Então, matérias às vezes que dá uma cobrança, tudo bem, é essencial, mas não pro meu tempo, você entende? Porque, vou passar ali para uma outra pessoa fazer, porque não tem complexidade na matéria. E na parte jurídica, né, de um órgão público, tem coisa muito diferente. Muito. Você já pegou alguma coisa assim que você falou, meu Deus, nem imaginava que existia isso em órgão público? Você sabe que já peguei algumas coisas assim, principalmente questões que às vezes a gente nem imagina e que não é uma coisa que mesmo para nós que somos formados, e aí nós que somos formados em direito, principalmente que estávamos na área privada, a gente não está muito acostumado a ver que é questão de algumas questões de direito ambiental, algumas questões relacionadas mesmo ao direito à saúde, assim sucessivamente, mas eu gosto, uma das coisas da procuradoria, assim, desde que eu assumi a procuradoria, que é uma das coisas que me impactou bastante, que eu gostei muito, assim, foi quando eu tive que dar o parecer no meio da pandemia sobre o retorno ou não do trabalho telepresencial. Porque é exatamente isso, estava uma confusão, tinha tribunal que dizia que sim, tinha tribunal que dizia que não, tinha estado que dizia que sim, estado que dizia que não, município que estava voltando, município que não estava voltando, vacina vale, vacina não vale, vacina, sabe? Isso foi algo que eu vi assim, além de ter que estudar muito, de arranjar fundamentações para ambos os lados, é algo que você estava... Lógico, você enquanto procurador, você opina, né? E o gestor é quem vai tomar a decisão. Mas você assim, essa tua decisão, essa tua opinião pode influenciar numa decisão importante. Eu lembro que quando ainda estava com o procurador, bem no início da pandemia, o Estado, né, de Santa Catarina fez grupos de trabalho através da FECAM, né? Então grupos de pessoal, grupos de contratos, aí teve focado contratos de licitação. E eu lembro que fiz parte do grupo também de licitação para poder gerenciar o que você faz com as licitações no Estado, né? Então eu já tinha mais afinidade com a área e obviamente que eu fui lá para contribuir. Porque é muito interessante, parou tudo. O que você faz com os contratos de ônibus? Não, mas só não paga. Não, mas o que você faz? Qual é o impacto disso? E aí que é interessante, porque você não tem decisão alguma sobre isso. Tudo novo. Exatamente. É diferente, no ambiente privado você não tem essa decisão, você ajusta. Mas e no público que tem dinheiro? Em um contrato que às vezes para 15 dias você tem, sei lá, milhões de prejuízo pro particular e você tem um contrato, pese isso na tua mão. É muito interessante. Exatamente. Vamos pensar ao contrário também, eu tô acostumado a repassar um valor X por mês para auxílio na saúde, de repente vem uma pandemia, aquele valor que era X, que estava dentro do meu orçamento, virou 20 vezes mais, 15 vezes mais, não sei, né? Tô dando um exemplo, porque é algo também inesperado. Como é que você adequa isso, né? Como é que você toma as decisões de que tipo de escolhas você vai tomar? Que, voltando ali àquela situação de necessidades e possibilidades, eu sei o que é necessário, mas eu sei o que é possível. Dinheiro é uma coisa escassa. Se eu tenho que colocar em algum lugar, eu tenho que tirar do outro. E como é que você, enquanto gestor público, toma essas escolhas, né? Eu vou... Agora eu preciso colocar na saúde, mas para eu colocar na saúde eu vou ter que tirar do transporte, eu vou ter que tirar da assistência social, vou ter que tirar da... né? Porque são escolhas, né? Sim, exatamente. Essas atividades, né, a gente sabe que envolve tanto a nossa tarefa intelectual. A gente sabe que você atuou no mundo corporativo. No mundo corporativo se criou muito o tema compliance. E esse compliance também tem surgido, né, no ambiente público. O compliance nada mais é que você estar adequado às normas legais para aquele teu ambiente. No ambiente privado, a gente sabe que tem, por exemplo, vou pegar um compliance tributário, quero focar nas áreas tributárias. Mas como fazer exatamente isso num modelo de órgão público? Porque você tem todas as áreas ali. Eu até brincava antes que eu às vezes vejo como uma forma de você cobrar e efetivamente não entregar nada. Porque ou você contrata um compliance focado em licitação, né, para estruturar, mas você vai pegar um pedacinho. Ou você contrata todas e daí você... praticamente o órgão público não vai ter condição. Mas o jurídico tem que fazer. Uma ova. Não dá nem tempo. Como que você vai parar 1-2 meses para fazer uma área? Não tem como. Não. O compliance, na verdade, né, ele parte do pressuposto de que é o agir com ética, né? Que é o agir de forma correta, seguindo as leis. Isso é pressuposto básico. Eu acho que você tem que, dentro da administração pública, exatamente por essa amplitude de áreas, essa generalização de
essa polarização de coisas que você vai ter que cuidar, vai ter que definir e assim por diante, se torna muito mais difícil a sua aplicação plena, como é numa empresa, especificamente num nicho em específico. Mas o que eu acho que é o importante do compliance é você começar cada vez mais e de forma assim, parcelada, por assim dizer, começar a colocar instrumentos que possibilitem aquele comportamento ético, aquele comportamento dentro de todas as searas, né, da legalidade e assim por diante. Mas é muito difícil você pensar num ambiente de compliance de um dia para o outro. Isso seria quase que uma utopia. Talvez, e assim, porque antes eram aquelas benditas auditorias, né? Quando você vai contratar uma auditoria, quando você vê na política em si, a primeira coisa, não, eu vou chegar lá e vou fazer uma auditoria. É um tiro no pé que se dá tão grande, porque primeiro você gasta muito dinheiro para fazer, e às vezes você encontra algo que você tem que arrumar, e às vezes o gestor tem que devolver o dinheiro. Ah, não, mas o gestor interior, não. Prefeitura, órgão público. É que nem esses CPIs, né? Que a gente vê às vezes, pelo menos nos municípios, eu já vi CPIs iniciando, faz bonito, faz um estardalhaço, e daí sai o resultado, e às vezes quem mais paga é o município. Quando eu falo município, vamos entender, vamos falar então, a prefeitura, às vezes tem que devolver dinheiro para o Estado, para a União, porque colocou o dinheiro de forma meio estranha. Ah, mas então, mas peraí, vai sair dinheiro nosso do cofre. Então você às vezes vai devolver 1 milhão. Exatamente. Então assim, o compliance, né, talvez seria hoje uma figura mais adequada do que talvez uma própria auditoria, né? Pelo menos separar aquela área que você está com mais problema para você tentar... E o compliance ele vem com uma pegada, na verdade, também de prevenir também, né? Não só porque a auditoria, como regra, vai lá só para ver o que já aconteceu, Isso. O compliance, acho que além desse ponto de auditar o que está acontecendo e ver se está correto, ele também vem com os instrumentos, que daí é a parte que eu acho que é mais interessante de tudo, inclusive, que é criar instrumentos para que não se faça, né? Não se tenha um comportamento antiético e assim. Talvez seja uma figura de linguagem, mas seria mais ou menos de, olha, eu vou governar daqui para frente e não com base daqui para trás. Talvez a auditoria seja governo para o que já foi. Exato. Talvez daí você não tenha resultado prático nenhum, né? Exato. O prefeito que tem que realmente trabalhar. Doutor Pedro, chegamos ao nosso final, tá? Eu agradeço imensamente, tá, ter aceito esse convite, principalmente para falar dessas áreas de compliance, gestão, decisão, porque são todas áreas que são importantes para nós que atuamos com licitação, para as empresas entenderem como funciona um pouco a administração, abrir um pouquinho mais a cabeça, entender. Eu digo, a opinião todo mundo pode ter, né? A gente sabe que tem, mas é importante que eles saibam exatamente com o que se está lidando. Você melhorando, a empresa melhorando, melhor também a atuação administrativa. E eu te digo, e pelo menos falo para o meu pessoal, faça um pedido, faça uma petição, faça um recurso, faça uma impugnação o mais simples possível, o mais direto possível, porque ajuda tanto a empresa, mas ajuda principalmente o outro lado. Porque o outro lado quer também te dar uma resposta rápida e quer principalmente confiar em você. Exatamente. Né? É isso mesmo. Eu só tenho a agradecer, Kleber, com o convite, fiquei muito feliz. É bom vir para ter um papo, para conversar com pessoas inteligentes e ter um papo descontraído assim, sobre assuntos que a gente tanto gosta, né? Agora eu fiquei muito sincero. Agradeço mesmo, meu irmão, e sempre à disposição aí, quando quiser bater um papo, conversar, Show de bola. Sempre comigo. Doutor Pedro, muito obrigado. Obrigado você, Até cara. a próxima. Até.